Gente, eu vou ensinar vocês a como decorar esse pote de vidro, de palmito, tá? Esses que você tem em casa, às vezes o pessoal joga muito quem trabalha em restaurante, então vai muito pro lixo essa peça. E é uma peça tão bonita, o vidro ele é tão rico e tão higiênico que dá pra você fazer várias coisas com esse produto, tá? Então, gente, aqui é super fácil. Quando você pega um vidro, principalmente que você vai estar reciclando, como é a proposta do vidro, você vai estar lavando, lava o seu vidro. Para retirar o rótulo, uma dica super boa é você deixar o vidro imerso, mais ou menos aqui, ó, em água com sabão em pó, e deixa de um dia para o outro que sai com muita facilidade aquele rótulo. Aí, aqui o que foi que eu fiz? Eu peguei uma fitinha, pode também ser fita crepe, isolei aqui e aqui, porque fiz essa faixa na parte do vidro, né? Eu quis conservar essas duas partes transparentes. E eu pintei aqui utilizando essa tinta aqui, ó. Tinta Vitro 150, que ela é própria para vidro e porcelana. Eu utilizei essas duas cores, ó. A branca e a minha cor ocre, tá? Então, como eu vou estar utilizando o guardanapo, eu preciso deixar uma superfície mais clara possível, para que não fuja, não distorça a cor do guardanapo, porque como é uma película muito transparente, se eu colocar um fundo muito carregado em cores, ele vai dar diferença na cor da estampa, tá? Então, coloquei a fita aqui e fiz um esponjado, né? Vocês já conhecem, muito simples. Eu utilizei essas esponjas aqui, ó, essas esponjinhas de louça, tá? Então, você faz um esponjado. Aqui eu primeiro comecei com o branco e vim com a tinta ocre e fiz esse mescladozinho aqui, ó. Sempre se atentando em deixar a parte mais branca possível, tá? Antes da tinta secar, gente, eu retirei, é muito importante você retirar a fita, tá? Porque se você deixar a tinta secar junto com a fita, porque por ela não ter ido no forno, ela vai acabar soltando, ela cria uma película plástica que ela vai soltando como se fosse tipo um elástico junto com a fita. Então, ainda com a tinta fresca, retira e deixa secar. A minha tampa, gente, uma dica importante na tampa, essa minha tampa é dessas tampas de metal, né, que é mais comum a gente ver nesses vídeos. Mas se você estiver fazendo para vender, vocês podem optar por aquelas tampas que vende super barato de plástico também, é uma ótima opção. Aqui eu já vim direto com a tinta Vitro 150 mesmo. Pintei com a minha tinta ocre e aqui no centro eu pintei com a tinta branca e mesclei com a tinta ocre, porque eu estou pensando também de fazer uma decopagem aqui no centro. Para a gente fazer a colagem do guardanapo, eu vou utilizar a mesma tinta da linha Vitro 150, porém uma tinta incolor. Eu vou utilizar a tinta incolor para utilizar como cola para fixação do guardanapo, tá bom? Eu vou começar primeiro com as faixinhas, ó. Eu vou estar colando as faixinhas aqui. É bom começar com as faixinhas porque você tem uma noção de dimensão de espaço, tá? Eu preciso retirar a película. Vou pegar ela com um pouquinho da mesma tinta, ó, com o dedo. Um pouquinho. Faço isso aqui, ó. E ela já sai. Primeira. Segunda. Vou trabalhar só com essa estampa aqui, ó. A estampada. A transparente estampada, né? Agora eu vou pegar um pincel macio. Então você faz por partes, ó. Eu coloquei uma aqui junto da emenda do vidro, um pedacinho, e aí eu vou vindo. Você pode acelerar a secagem, tá? Com o secador, igual vou fazer com o soprador, ou pode deixar secando em temperatura ambiente. Então agora eu vou fazer a aplicação, né, da colagem das minhas figuras aqui, ó. Tá? Então por isso que é sempre bom você colar primeiro as barrinhas para você ter noção de espaço.
E a mesma coisa, retira a película e faz aquele procedimento de colagem do mesmo modo como eu colei as barrinhas aqui. Agora eu coloquei aqui ó, a tinta Vitro 150, fazer complemento de pintura aqui na minha decopagem. Aqui eu tenho um verde musgo, ocre e um marrom escuro, tá? Eu vou começar por essa flor aqui, esse arranjo das maçãs. Vou pegar o meu pincel chanfrado, esse aqui é o número 14. Umedeço o pincel, tiro o excesso de água. Aqui eu vou fazer como se fosse tipo uma sombra, um chãozinho, porque a minha figura ela tá flutuando nesse fundo, né? Então eu umedeço o pincel, tiro o excesso. Vou pegar aqui um pouquinho de marrom escuro na ponta e verde musgo. Uma trabalhadazinha aqui, ó. Olha só. Fiz essa sujeirinha aqui, tá? Aí, aproveito com o mesmo pincel ainda. Vou pegar o verde musgo de um lado, ocre de outro. Vou matizar aqui, ó. Matizar é misturar em degradê, tá, gente? Não é misturar uniforme e homogêneo, não. Ó. Aqui eu venho, crio um degradê aqui. E venho fazendo os complementos de folha aqui na minha peça, ó. Vou colocar bem de pertinho para que vocês possam ver, ó. Vem aqui, pressiono e puxo. Pressiono e puxo. Fiz as folhinhas, aí eu venho com o pincel sujo, eu venho fazendo os batidinhos, ó. Pego o restinho das que eu fiz as folhas e faço esses batidinhos aqui, ó, tá? Feito isso, eu venho com o meu pincel filete, número 0422, venho na minha tinta, pego a minha tinta marrom escuro e onde eu fiz os batidinhos, eu vou puxar uns galhos, ó. Puxo os galhos também aqui entre as folhas. Aí, gente, ó, depois que eu fiz os complementos aqui, tá? Eu vou pegar um pouco da minha tinta branca. Pegar até aqui na tampinha. Você pode também usar o pinta-bolinha ou também o cabo do pincel, ó. Pego o cabo do pincel, na tinta branca. E aqui nessa barrinha que eu fiz a decopagem, eu quero fazer esse acabamento aqui, ó. Então eu venho, coloco um pontinho. Vou seguindo a barrinha, a tinta vai acabando e vai diminuindo, ó, o tamanho. Olha só, gente, como ficou. Fiz em cima, na parte de cima e também aqui na parte de baixo, ó. Tá bom? Com o cabo do pincel. Como eu falei, vocês podem também estar fazendo com pinta-bolinha. Gente, depois que todos os complementos estiver seco, aí você vai passar mais uma. A primeira camada foi para colar, a segunda para selar o guardanapo. Você vai passar a terceira camada da tinta Vitro 150 incolor em cima de todo o guardanapo, tá, das barrinhas, tá bom? Para dar uma condição refratária melhor, para que ele possa grudar no vidro na hora da queima e com a lavagem e o tempo de uso não venha soltar. Tá bom? Olha só. Aqui na minha tampa, como eu expliquei para vocês, ó, fazer uma decopagem também com algumas flores. Você pode também estar colocando carimbo, alguns arabescos aqui, tá bom? Que vai ficar dessa forma aqui, ó, assim. E aqui eu só venho dando os complementos. Lembrando que como essa tampa é uma tampa de metal, eu não posso levar ao forno, mesmo eu tendo utilizado a tinta Vitro 150. Para finalização, eu vou passar um verniz spray à base de solvente, mas aí vocês podem utilizar verniz geral à base de solvente, ou verniz geral à base de álcool, ou também a goma laca incolor para usar como verniz aqui na tampa. Depois de 24 horas, gente, que a sua peça tá seca, você vai levar ao forno convencional de sua casa. Coloca assim mesmo na grade, tá? Não precisa colocar em assadeira nada.
coloca diretamente na grelha do forno, vai ligar a 150 graus por 30 minutos, tá? Depois, completou os 30 minutos, você desliga o forno, não abre, deixa a peça esfriar naturalmente lá dentro e depois você retira, pode usar, pode lavar, tá bom? Uma dúvida, muita gente tem dúvida e fica com medo porque muitos dos fogões modernos a temperatura mínima é 160, 180 ou até 200 graus. Não tem problema, coloca no último que você tiver aí no casa, na sua casa, pega uma colher de pau e põe na porta do forno para ela ficar semi-aberta. Então ela não vai aquecer tanto e você vai contar o tempo, 30 minutos, e vai fazer a queima. Mas é muito importante fazer o teste antes, tá bom, gente? Olha só. Olha, gente, ficou assim a nossa peça. Ó, só que bonita. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Até o próximo vídeo. Super abraço a toda a equipe do Artesanato na Rede. Tchau!